cantar em pé, mais perto de Jesus. Mais perto de Jesus. Esse sol tá certo. Nossa, sol. Não dá. Vou marcar errado isso aqui. Mais perto de Jesus, procuro sempre eu chegar. Mais belo que o ouro do sol nada te mirar. Em pensamentos, sonhos, tanta glória nunca vi. Pois Ele é mais perto do que eu jamais previ. Não posso explicar quão belo é Jesus, mais face a face no teu lar eu te vejo, Jesus. A estrela resplandece da manhã é minha luz, o lírio dos mares é o bom Senhor Jesus. Suave e doce é o cheiro que só vem de ti, pois Ele é mais perto do que eu jamais perdi. Não posso explicar quão belo é Jesus, mais face a face no teu lar eu te vejo, Jesus. Se mágoas em inverno para o vaso Ele vem, me toma nos seus braços e assim descanso bem. Na cruz levou Jesus o meu pecado sobre si, pois Ele é mais belo do que eu jamais previ. Não posso explicar quão belo é Jesus, mais face a face no teu lar eu te vejo, Jesus. Amém. Glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Amém. Creio que é um bom momento para ouvirmos a palavra de Deus. Amém. Queremos também transmitir nosso abraço fraternal aos irmãos que cultuam conosco à distância. Cada um de vocês que estão aí pelo website conectados, receba o nosso abraço fraternal no Amém. nome amoroso de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. E mais uma vez teremos, pela graça de Deus, esse presente do reverendo Mário Mina, que pregará a palavra de Deus para nós. Amém. Despedindo-se por enquanto dos irmãos, porque tudo indica que está regressando amanhã para seu país. No Mário, te aguardamos. Graças. Sublime graça do Senhor, que a infeliz salvou. Eu cego fui, mas vejo
nossas Bíblias, no livro de São Mateus, capítulo 5, versículo 6, Dice la palabra del Señor: onde diz a palavra do Senhor: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán hartos. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Oremos. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, Pai Celestial, nós te por agradecemos, el Senhor, compañerismo que tenemos alrededor de tu por palabra. esse tempo de companheirismo que teremos ao redor de Tua palavra. Señor, agradecidos estamos por tu amor, Senhor, estamos gratos por Teu amor, porque sin tu amor nada se movería. porque sem Teu amor nada aconteceria, nada se Señor, move. así nos viste un día antes de la fundación del mundo. Senhor, assim Tu tens nos visto num dia antes, desde a fundação do mundo, A cada uno de nosotros, a cada um en este de lugar, nós que está neste lugar. nos viste con anticipación. Nos viste com antecipação pelo Teu conhecimento prévio, Que Senhor. tendrías una simiente predestinada para esse tiempo Que de terias uma semente predestinada para esse tempo do fim. Señor, Obrigado, Senhor. ahora abre Glória a nuestros Deus, oídos, E agora abra nossos ouvidos, nossas mentes, nuestro corazón, nosso para que coração, tu palabra fluya, para que a Señor. Tua palavra flua, Senhor. En nombre Glória a del Deus. Padre, Señor Em Jesucristo. nome de Aleluia. Teu Filho amado, nosso Senhor Amém, Jesus. Jesus. Amém, Jesus. Amém. Podem se assentar, irmãos. Bien, estoy agradecido al Señor. Eu estou grato ao Senhor. La verdad, en el fondo no quiero irme. Na verdade, é que eu não quero ir embora. En el fondo de mi corazón no quiero irme. Do fundo do meu coração, não desejo ir embora. Pero también mi familia me necesita. Mas também a minha família precisa de mim, necessita de mim. Entonces debo de estar con ellos. Então eu devo estar com eles. Y yo agradezco de antemano todo su amor, E desde já eu quero agradecer por todo o seu amor, por todo su cariño que brindan hacia nosotros. por todo o carinho que vocês dispensaram a nós. Amém, Jesus. Si fuera posible en algún momento, Se for possível, em algum momento, regresaremos. eu voltarei. Amém. Ese es nuestro deseo. Este é o nosso desejo. Amém. En esta noche no quiero cansarlos mucho. Nesta noite não quero nos deixar cansados. Vamos a hablar sobre cubiertos por la sangre. Vamos falar sobre cobertos pelo sangue. Ese es el tema. Este é o tema. Cubiertos por la sangre de Cobertos pelo Jesucristo. sangue de Jesus Cristo. Salvados por la sangre de Jesucristo. Salvos pelo sangue de Jesus Cristo. Sacados de la inmundicia Tirados da imundícia para sentarnos en lugares celestiales con para Cristo. estar sentados em lugares celestiais com Cristo Jesus. El hermano Branham en el mensaje Obra Maestra dice: O irmão Branham, na mensagem, a obra-prima, ele disse: Abraham tipificó a Cristo. Abraão tipificou a Cristo. Por supuesto, Por certo, Isaac también. Isaac também. Abraham tipificó en la fe. Abraão tipificou a La fé. fe, Isaac lo tipificó en amor. O Isaac o tipificou em amor. Jacob lo tipificó por su gracia, Jacó o tipificou por sua graça. porque Jacob significa engañador. Porque Jacó significa enganador. Y eso es lo que él era. Isso é o que ele era. Pero la gracia de Dios fue con él. Mas a graça de Deus foi com ele. Pero cuando se llega a José, Mas quando se chega a José, no hay nada en contra de él, não há nada ali contra ele. solo un pequeño rasguño. Somente um pequeno mancho, uma pequena Porque el mancha. fundamento también tiene que ser una obra maestra. Porque o fundamento também tem que ser uma obra-prima. Este rasguño fue cuando él le dijo a su padre, Esta mancha foi quando ele disse ao seu pai, el profeta: o profeta: dile a Faraón diga a Faraó que tu gente cría ganado que teu povo cria gado y que no son e pastores, que não são pastores. porque un pastor es una abominación a los egipcios. Porque pastor é uma abominação para os egípcios. Pero cuando el anciano profeta estuvo ante Faraón, Mas quando o ancião, o profeta, esteve él diante de dijo: Faraó, tus siervos son ele pastores. disse: teus servos são Así pastores. que aquello lo rayó, Então aquilo lo rayó, marcó. Sim, então aquilo marcou. Por eso es que aún es la obra maestra. Por isso que ele é uma obra-prima. Vamos a leer un texto más para poder, o un extracto más. Vamos ler um extrato a mais. Los fundamentos fueron colocados a través de la fe, Os fundamentos foram postos através da fé, amor, amor, gracia graça y hasta perfección, e até a perfeição, por medio de los por patriarcas. meio dos patriarcas. Ahora, el cuerpo de la obra que formó esta gran obra fueron los profetas, Agora, o corpo da obra, que formou essa grande obra, foram os profetas, los cuales fueron la palabra. os quais foram a palavra, Los profetas, os profetas, no las leyes. não as leis. Los
fueron la palabra indicada, Porque os profetas foram a palavra vindicada, los cuales forman el cuerpo, os pais formam o corpo, no los patriarcas, não os patriarcas, sino los profetas. mas os profetas. Ellos eran la palabra. Eles eram a palavra. Juan João, el Bautista, João Batista, porque él era aquel que introduciría la palabra. porque ele era aquele que introduziria a palavra. Entonces finalmente vino la gran cabeza, Então finalmente veio a grande cabeça, cabeza de todo. a cabeça de tudo. El resto del cuerpo solo hablaba de la cabeza. O resto do corpo só falava da cabeça. El cuerpo, amado hermano, Ele foi o corpo, amado irmão. fue construido por la palabra, O corpo foi construído pela palavra, la cual eran los profetas. a qual eram os profetas. Ahora, esta noche nos gustaría examinar esto. Agora, essa noite gostaria de examinar isto. Estamos diciendo que estamos cubiertos por la sangre. Estamos falando que estamos cobertos pelo sangue. El hermano Granja pronuncia algo aquí, una palabra de construcción, E o irmão Bruno pronuncia algo aqui, uma palavra que fala de construção. acerca del cuerpo que está en construcción. Que é sobre o corpo que está em construção. Un cuerpo tiene que ser construida bajo un fundamento. Um corpo tem que ser construído em cima de um fundamento. Ahora, cuando hay una construcción, E agora, quando há uma construção, cuando vemos este edificio en construcción, quando vemos esse edifício em construção, hay un fundamento, há um fundamento, hay una base, há uma base, hay un cimiento. há um cimento. Ese se llama el fundamento. Isso se chama o fundamento. Luego viene la construcción, Logo vem a construção ¿no? Luego viene el techo e logo vem o teto, o la piedra de corona. ou a pedra de coroa. Bueno, tiene diferentes fases. E tem diferentes fases. Luego, si es una obra bruta, Logo, se é uma obra bruta, cuando no tiene puertas, quando não tem Não tem porta, ventanas. não tem janelas, entonces ya se hace la obra fina. então depois disso faz a obra fina. Tenemos el fundamento, Temos o fundamento, que es la base importante, que é a base importante, nuestra fe. nossa fé. Así como en la pirámide nosotros vemos, Assim como na pirâmide nós la vemos, base es la a fe, base é a fé, pero también tiene que ser basado en una doctrina. mas também tem que ser baseado em uma doutrina. Este cimiento, E esse este cimento pilar, Este tiene pilar. que ser muy fuerte tem que ser muito forte, para que no mueva nadie para que nada se mova y pueda durar. e possa durar. Yo estoy observando muchas veces Eu tenho observado muitas vezes muchos edificios muitas construções, muitos que edifícios son 30, 40 pisos que tem 30 ou 40 o andares más. ou mais. Entonces aquello tiene que tener una base Então aquilo tem que ter uma base muy especial. muito especial. Los ingenieros, los arquitectos, E os engenheiros e arquitetos, posiblemente ellos colocan algo, utilizando una tecnología muy importante. possivelmente eles têm usado uma tecnologia muito importante. Ahora, muchas construcciones Agora, muitas construções tienen defectos têm defeitos y tienen errores. e têm erros. Y muchas veces, Y cuando muchas no es veces- correcto, Não é correto. el dueño de casa O dono da casa o la empresa ou que a mandó a hacer esa empresa construcción que ordenou a construção, no están contentos, eles não estão felizes, podría llegar a rehacerse, poderia refazer, podría ser otra vez, poderia fazer outra vez. demoler, Poderia demolir, podría hacer otra vez poderia fazer de novo para que la construcción esté bien. para que a construção esteja bem, La construcción tiene que estar muy bien porque a construção tem que estar muito bem. y se tiene que, si no está muy bien, E se sente que não estão bem, tienen que muchas veces enmendar muitas vezes tem que haver emendas, los errores. os erros. Las paredes tienen que estar exactamente As alineadas, paredes têm que estar exatamente alinhadas, la plomada, em prumo, ¿no? Los hilos que se utilizan durante la os construcción. nível, os trilhos, Sí, los niveles. sim, os nível, o prumo que se usa durante a construção, Tiene que ser exactamente tem que ser alineado. exatamente alinhados. En la construcción del cuerpo de Cristo, Na construção do corpo de Cristo, nosotros tenemos también esa construcción. nós temos também esta Y también construção. tenemos un techo, E também temos um teto, lo cual es el Señor o Jesucristo. qual é o Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Muchas veces nuestra construcción puede tener errores, Muitas vezes em nossa construção pode haver erros, pero la sangre cubre mas o sangue cobre. esos Amén. errores, E esses erros esconde esconde todas las imperfecciones. todas as imperfeições. Muchas veces tenemos que ser
tumbados al suelo Muitas vezes temos que ser tombados até o solo, a través de una prueba através de uma y prova, Dios nos levanta otra e Deus vez nos levanta de novo, para que esa construcción para que essa construção sea perfecta. seja perfeita. Amém. Y de hecho, nuestro Señor Jesucristo E de fato, nosso Senhor Jesus es Cristo el techo. é o teto. Todas las imperfecciones, Todas as imperfeições, todas las impurezas todas as que impurezas pudieran haber en nuestra que construcción poderia haver em nossa construção está cubierta por el Señor. está coberta pelo Senhor Jesus Cristo. Cuando Dios mira a su naturaleza pecadora Quando Deus olha para a tua natureza pecadora, por medio de la sangre de su Hijo, por meio do sangue de seu Filho, Él solo ve el sacrificio. Ele só vê o sacrifício Amém. e não vê o pecado. Hay una cobertura, Há uma cobertura la sangre. do sangue. Ahora, dígame, ¿acaso no es importante saber quién es el Hijo de Dios? Agora me diga, caso não é importante saber quem é o Filho de Deus? Porque solamente a través de conocer a Él Porque somente através de podemos conhecê-lo obtener esta cobertura. nós podemos ter esta cobertura. Porque en la presencia de Dios, Porque Ele, en la presencia de Dios, na presença de Deus, Dios no puede soportar ningún pecado, Deus não pode suportar nenhum pecado, ninguna mancha, nenhuma mancha, absolutamente nada. absolutamente Porque nada. Dios es santo, Porque Deus é Dios santo es Amén. justo. e justo. Amén. Si usted construye un edificio Se você constrói edifício y el fundamento, la base, e o fundamento, a base, não está muito correto, ¿no? Entonces hay diferentes constructores. então aí há diferentes construtores. Quizás el grupo que viene a construir luego, Talvez o grupo que vem logo construir el que coloca la pared, el reboque de la coloca o pared, reboque da parede, encuentra el error. encontra erros. Entonces trata de cubrirlo. Então eles tratam de cobrir, Pero muchas veces, mas al muitas tratar de vezes, cubrir, através do cobrir, puede ocasionar otros errores. pode ocasionar outros erros. Entonces hay más error y más error. Então vai ficar erro sobre erro. En vez de arreglarlo, Ao invés de arrumar isso, lo va a desarreglar. vai desarrumar. Y entonces el error se multiplica, Então os erros se multiplicam no una y otra vez, uma e outra vez. hasta que finalmente se tendrá que tumbar Até que fácilmente. finalmente teria que derrubar tudo possivelmente. Algo así fue con los patriarcas. Algo assim foi com os E os patriarcas profetas. e os profetas. No hubo ningún hombre Não houve nenhum que homem fuera perfecto. que foi perfeito. Ni nosotros somos perfectos. E nós Tampoco somos tampouco somos perfeitos. Eso es lo que dicen las Isso é escrituras. o que diz as Escrituras. Vamos a ver en Romanos 3:10. Vamos ver em Romanos 3:10. Gloria a Dios. Amén. Alabado sea nuestro Señor. Louvado seja o nosso Senhor. Romanos 3:10 dice, Romanos 3:10 diz: como está escrito, Como está escrito, no hay justo, não há um justo, no hay justo, não há um justo, ni aún uno. nem sequer. No hay quien entienda, Não há ninguém que entenda. no hay quien busque a Dios. Não há ninguém que busque a Deus. Todos se desviaron, Todos se extraviaram ahora se hicieron inútiles. e juntamente fizeram inúteis. No hay quien haga lo bueno, Não há quem faça o bem. no hay quien ni siquiera Não haga há uno. um só. No hay ni siquiera uno. Não há um só. Entonces no había nadie perfecto, ¿no? Então não havia nada perfeito. Enteramente, completamente a la vista de Dios. Completamente, inteiramente à vista de Deus. Pero Dios tuvo uno. Mas Deus teve um. Dios mismo bajó en su Hijo Deus mesmo desceu em seu y Filho mostró al mundo lo que es la e perfección. mostrou ao mundo que é a perfeição. Y sabemos que Jesucristo, el Hijo de E Dios, sabemos que Jesus Cristo, o Filho de Deus, modelo, é o nosso modelo, nuestro ejemplo a seguir. nosso exemplo a Glória a seguir. Deus. Dios mismo nos mostró ese ejemplo a Deus nosotros, mesmo nos mostrou este exemplo a nós, porque no había nadie perfecto, porque não havia ninguém perfeito, ni los patriarcas, nem os patriarcas, ni los profetas. nem os profetas. Pero hubo una obra Mas maestra, houve uma obra-prima, el Hijo de Dios, o Filho de Deus, mostrando la perfección. mostrando a perfeição. Ahora nosotros vemos en la Escritura Agora nós vemos na Escritura que Abraham es el padre de la que fe. Abraão é o pai da fé. Sin embargo, Sem dúvida, vemos que su fe menguó, vemos que a sua minguou. bajó, Sim. Vemos que a sua fé minguou, diminuiu. diminuiu. Cuando él quiso hacer a su manera, Quando ele desejou fazer a sua cuando do seu él modo, quiso tener el hijo prometido quando ele quis ter o filho da a promessa su forma, do seu a su jeito, manera, da sua maneira, a su entendimiento. de acordo com o seu Esto entendimento. nos muestra que él bajó
abajo. Isso nos mostra que Disminuyó su fe. que sua fé diminuiu. A veces cuando nosotros como cristianos hacemos un error, Às vezes, quando nós, como cristãos, cometemos um erro, creo que todos cometemos parece errores. que todos nós cometemos erros. ¿No? Todos de nosotros, empezando de aquí, Todos nós começando daqui. en lugar de ponernos una parada, Em lugar de colocar uma o parada, en vez de detenernos em vez de termos a lo que estamos errando, a lo que estamos haciendo, como uma parada do que estamos fazendo, do que y estamos fazendo, admitir nuestros e errores, admitir nossos erros, tomamos nuestras cosas tomamos nossas y coisas luego seguimos con e eso. logo seguimos com isso. Cuando llegamos en la E iglesia, quando chegamos à igreja, cuando hay divergencias, quando há divergências, nosotros queremos pararnos con esas nós divergencias. queremos parar com essas No divergências. somos capaces Não somos de capazes de parar, poder humillarnos de poder nos humilhar, y poder pedir perdón. de poder pedir perdão. Tratamos de esconderlo. Tratamos de esconder. Muchas cosas, hacemos muchas cosas en la casa. Muitas vezes fazemos muitas coisas na casa, na carne, Tratamos de esconder. e tratamos de esconder. Ahora, tratando de esconder nuestros errores Agora, tratando de esconder nossos erros, no es una cosa buena, não é uma boa coisa. no es una cosa Não inteligente. é uma coisa inteligente. Porque el apóstol Pablo Porque o nos dice, apóstolo Paulo nos disse, mas todas las mas cosas, todas as coisas, cuando son puestas en evidencia, quando são postas em evidência, ¿por qué? por quê? Por medio de la luz. Por meio da luz. La luz A luz trae la corrección. traz a correção. Son hechas manifiestas, dice, São feitas porque manifestas, la luz diz. es lo que todo lo manifiesta. Porque a luz é o que tudo manifesta. Amén. Amém. De manera que estamos viendo, amados Então nós hermanos, estamos vendo, amados la irmãos, luz a luz es lo que causa é o que causa, que se vea el error. é o que faz com que se veja o erro. En muchas ocasiones hemos repetido, Em muitas ocasiões temos repetido. la vida nocturna A vida noturna es más atractiva. é mais atrativa. Pero cuando la luz sale, Mas el quando sol, sai a luz, quando o sol brilha, todo se esconde. todos se escondem. Están debajo Estão de debaixo los agujeros, dos agujeros, como aquellos ratones como os ratos que, que se esconden. se escondem La luz da luz. que sale de la misma Da forma, mesma forma, nosotros ocultamos muchas nós veces. escutamos muitas vezes. Hoy es interesante, E isso é interessante. ¿no? En las construcciones, Nas construções, para obtener una línea recta, para ter uma linha reta, el hermano Brian dice, se tiene que utilizar láser. o irmão Branco disse que tem que se utilizar. O irmão Brian disse que tem que se utilizar. Hoy en día se utiliza el láser. Cíntia, se utiliza o laser. Es el instrumento que es puesta para mostrar la verdad, Isso é um instrumento que é colocado para mostrar a verdade. para la línea de la pared. Para ver se a linha para ver a linha da parede, o alinhamento da parede. Y sabemos que el láser E sabemos que o laser es nada más que una luz. é nada mais que uma luz. Se utiliza también en los punteros. Se utiliza também os Bueno, ponteiros. no se necesita mucha explicación. Bem, não Porque vocês precisa conhecem. muitas explicações porque você já conhece. El láser simplemente es la luz. O laser simplesmente é luz. Es el instrumento que es puesta para mostrar, E isso é um instrumento que é posto ali para mostrar, para ver los errores. para ver os erros. Y la luz es solamente el láser. E a luz, É o a luz. laser é somente a luz. Y recta y se usa para asegurar E se usa para se assegurar que el edificio esté bien, que o edifício está bem, que la construcción está que a perfecta. construção está perfeita. Amén. Amém. Los hombres que han construido eso Os homens que têm construído isso pueden decir muchas cosas, podem dizer muitas coisas, pueden argumentar muchas podem cosas, argumentar muitas coisas, pero el láser verifica exactamente cómo es. mas o laser verifica exatamente como está. Cuando algo va mal, Quando algo está mal, cada parte del trabajo, cada parte do trabalho, ¿no? Entonces esto está en la responsabilidad de los constructores. então isso está na responsabilidade dos construtores. Y los errores están en la responsabilidad de ellos. E os erros estão sob a responsabilidade Y esa deles. es la misma cosa que pasa ante nosotros, Essa é a mesma coisa que passa conosco, como cristianos, como cristãos, en general. no geral. Pero el láser no queda ahí, Mas o laser no queda ahí. não fica ali. Cuando se ven los hechos, Quando se vê as obras, cuando se tiene que admitir el error, quando se tem que se admitir os erros, la palabra de Dios, que también es como un láser, a palavra de Deus, que é também no como queda laser, ahí,
não fica ali. Entonces, corrige Então, corrige por medio de la palabra. por meio da palavra. Entonces vemos que la luz, Então, vemos que a luz, o laser, la palabra de Dios, a palavra de Deus, también está pronto para corregir. também está pronta para corrigir. Por eso es que el apóstol Pablo podía decir, Por isso que o apóstolo Paulo podia dizer, 1 Corintios 4:5, em 1 Coríntios, capítulo 4, versículo 5. así que no juzguéis nada antes de tiempo, Assim que não julgueis nada antes do tempo, hasta que venga el Señor, até que venha o Senhor, el cual aclarará también o qual esclarecerá também todo lo oculto tudo que está em oculto de las tinieblas das trevas, y manifestará las intenciones de los e corazones. manifestará as intenções do coração. Entonces cada uno recibirá su alabanza. Então, cada receberá o seu louvor, o louvor de Deus. Nada está oculto. Nada está oculto, irmão. Ahora mismo Dios está escudriñando nuestros Agora corazones. mesmo Deus está esquadrinhando nossos Nossos corações, pensamentos. nossos pensamentos. Entonces no podemos escapar Então não podemos de este escapar láser deste laser que está viendo correctamente que está para vindo, corregir que está vindo corretamente todo para pecado, corrigir todo pecado, error todo que erro tengamos nosotros. que tem em nós. Pablo dice Paulo disse que cuando Él venga, que quando con ele esa venha, gran luz, que quando ele venha con esa gran luz, com essa grande luz, eso traerá en manifestación, isso trará em manifestação mostrará e isso mostrará el corazón de cada o uno de coração nosotros. de cada um de nós. Y sabemos nosotros que en esta hora E sabemos nós que nesta hora la presencia de Dios a presença de Deus ha venido en la forma de la tem luz vindo na forma da luz, y por medio de la palabra, por meio da que es la palavra, luz, que é a luz. ha venido a discernir Tem vindo para discernir los pensamientos os pensamentos y las intenciones e as intenções de cada de corazón. cada coração. Recuerden el profeta, Vocês lembram do profeta? es lo que hizo, O que ele fez? O que ele disse? discernir los pensamientos Discernir os e pensamentos intenciones del e corazón. intenções do coração. Muchas veces ustedes me ven a mí, Muitas vezes vocês olham a mim nosotros los vemos a e eu ustedes, vejo a vocês parece que todo está e bien, parece que está tudo bem, pero adentro, mas lá dentro nosotros con lo carnal, nós, com os olhos Não podemos carnais, ver. não podemos ver, pero más Dios ve todas las cosas. mas Deus vê todas as Escudriña hasta lo coisas. más profundo. E Escudriña ele esquadrinha hasta lo más até o mais profundo. profundo, Hasta los huesos. até os ossos, Todo. até tudo. Ahora, así como decíamos antes, Como falávamos antes, si usted está construyendo, y si estamos construyendo un edificio hoy, se você está construindo, se estamos construindo edifício hoje, y si hay algún tipo de error o curvas, e se há algum tipo de erro, alguma no curva, hay manera de arreglar. não tem maneira de, Entonces tiene que cubrir, não há como você esconder, posiblemente con algo, e você vai querer cobrir possivelmente com o algo, reboque, ou com um reboque, o pintando. ou pintando. Entonces uno tiene que hacer desaparecer. Então você procura fazer desaparecer. Pero si el edificio tiene una capa de ladrillo, Mas se o edifício tem uma capa de Delante piso dessa parede. diante dessa parede, entonces el ladrillo lo esconderá, então o ladrilho o esconderá. en Esconderá la pared. na parede. Porque el ladrillo nunca ha tocado el edificio en sí. Porque o ladrilho não toca no edifício em si. Si se lo hace correctamente, Se o faz corretamente, debe quedar cada pulgada bien. deve ficar cada polegada No bem. debe haber ningún agujero, Não haverá ningún bache, nenhum error, erro, ningún bache, ningún agujero. Buraco. algum buraco, alguma coisa, furo, Sí, rachadura. sí. Sim, não haverá nada. Todo tiene que ser perfecto. Tudo tem que ser perfeito. Amém. Bien. La madera A madeira que se usa, que se usa, no tiene que haber ruidos. não tem que haver ruídos. Todo tiene que estar para su uso, Tudo tem que estar pronto para o uso. perfectamente. Perfeitamente. ¿no? Amén. Amém. A mí me gusta eso, hablar de esas cosas, Eu gosto de falar dessas coisas, porque eso es lo que diariamente también nosotros hacemos, porque é o que diariamente nós também fazemos. ¿no? La pintura tiene que quedar exactamente. A pintura tem que ficar exatamente. Quizás muchos no nos percatamos de eso. Talvez nós não captamos isso. Yo pintaba mi casa Eu pintava a minha casa, y no, para mí estaba bien, para mim estava bem, pero cuando me encontré con unos especialistas, mas quando eu me encontrei com alguns especialistas, ellos eran europeos, eles eram europeus, ellos se fijaban en lo más mínimo eles se fixavam no mais mínimo entre lo que es ese color, el blanco. entre essa cor do No tiene que branco. haber ningún tipo Não tem que haver nenhum de tipo mezcla, de mistura, no tiene que ser mas correctamente. tinha que ser corretamente. Amén. Amém.
Ahora, eso se aplica a nuestras vidas, Agora, isso se aplica às nossas vidas. ¿no? La sangre de O Jesucristo sangue de Jesus Cristo debe corregir. deve corrigir. Únicamente la sangre. Unicamente o sangue. Porque si Dios ve esos errores, Porque se Deus vê esses Él erros, no los soportaría. Ele não suporta. Él solo ve la sangre. Ele só vê o sangue. Y lo ve porque la sangre es tan perfecta E o vê porque o sangue é tão perfeito como fue en su Hijo Jesús. como foi seu Filho Jesus. Ahora, en el mensaje, en su presencia, Agora, na mensagem em sua presença, Dios pone nuestros pecados en el mar del olvido. Deus põe nossos pecados no mar do esquecimento. Los borra, Os apaga, los anula. os anula. Y ellos están como si nunca hubiera pasado. E elas estão como se nunca tivesse acontecido. Cuando ustedes han reconocido Quando você Ao tem Senhor. reconhecido ao Senhor como el Señor, como seu Senhor, Salvador, Salvador, entonces, aquel mismo momento, então naquele mesmo momento, su pecado ha seus sido echado pecados al têm mar del olvido. sido jogados no mar do esquecimento. Y ellos están como si nunca hubieran pasado. E eles ficam como se nunca tivesse Oh, hermano, acontecido. dice el profeta. Ó irmão, disse o Entonces profeta. estamos parados por la gracia de Dios. Então estamos parados pela graça Por de medio Deus. de Jesucristo, Por nuestro meio de Señor. Jesus Cristo, nosso Senhor. Puro y santo. Puro e santo. Tan santo como lo fue, Tão santo como foi. porque no me ve cuando me aparezco Porque não me vê quando apareço ali. allí. Solo ve a su Hijo, a su Só propio vê a seu filho, a seu próprio filho. La única manera que Él puede ver, A única maneira que ele no pode ver, puede verme não pode ver, porque yo estoy en su Hijo. porque eu estou em seu filho. Amém. Y Él solo ve a su Hijo. E ele só vê a seu filho. ¿No es eso maravilloso? Não é isso maravilhoso? Ya no tenemos que pensar sobre los pecados. Já não temos que pensar sobre os Todo pecados. se fue. Tudo se foi. Está bajo la sangre. Está debaixo do sangue. Amém. Sim, Senhor. Ya no tenemos que Mas preocuparnos já não sobre temos que eso. nos preocupar sobre isso. Todo está fuera. Tudo está fora. Y fuera de la memoria de E Dios. fora da memória de Deus. Él incluso no los recuerda ya. Ele, inclusive, já não recorda mais. Mensaje es su presencia. Mensagem em sua presença. Entonces dígame, Então, Amém. diga-me. Amém. hermano, dígame si no es Amén. importante conocer a Dios. E me diga se não é importante conhecer o Filho. Amém. Amém. Porque Dios no puede soportar Porque Deus não pode suportar nuestros pecados, nuestros errores. nossos pecados e nossos erros. Porque una vez lo hizo, Porque uma vez que Él lo fez, olvidó en el mar del olvido. ele já esqueceu, já colocou no mar do esquecimento. Hoy estuve observando el mar. Hoje estive observando o mar. De hecho, fue mi primera vez que navegué E, de fato, foi a primeira vez que eu naveguei. y disfruté mucho. E desfrutei muito. Nosotros por ahí solo tenemos montañas. Por lá onde moro, nós só temos montanhas. No conocía mar. Não conhecia o mar. El Pacífico que está cerca O Pacífico, que está mais próximo, no nos pertenece a nosotros. não pertence a nós. No tenemos salida. Não temos saída. Aquellos que gustan de geografía, Aqueles que gostam de geografia, nosotros somos un país enclaustrado. nós somos um país enclausurado. Teníamos 2 millones de kilómetros cuadrados. Temos 2 milhões de quilômetros Cuando quadrados. nacimos Quando nascemos, en la, como Bolivia. tinha, né? Sim. Tínhamos 2 milhões de quilômetros quadrados quando nascemos como Bolívia. E o Brasil nos tirou todo o ar, Casi la mitad de Bolivia. quase a metade da Bolívia. Y Chile tomó parte, E Chile tirou outra parte, el acceso al mar. que dava acesso ao mar. Entonces, no conocíamos el mar. Então não conhecíamos o Nunca mar. habíamos navegado en el mar. Nunca havíamos navegado no mar. Pero hoy fue un día de privilegio, Mas hoje foi um dia privilegiado. ¿no? Entonces Dios lo echa en ese mar del olvido. Então Deus joga isso no mar do esquecimento. Hay muchos desechos que van al mar del olvido. Há muitos desejos, Yo estaba por preguntar, pero me olvidé de preguntar. há muitos erros ou desejos que vão para o mar do esquecimento. Muchas cosas feas van al mar. Há muitas coisas feias que vão ao mar. Yo no sé si los desperdicios llegan hasta el mar, Eu não sei se Desde aqui. eu não sei se os esgotos se serão lançados no mar. ¿no? Desde Todo lo aquí. que está de nuestra casa, todos los desechos. Todos os dejetos que estão em nossa ¿Es casa. así, hermano? É assim, irmão. Todo va al mar. Tudo vai ao mar. Y seguramente ahí están corriendo E certamente está Toda a sujeira. todas as de sujeiras la ciudad. das cidades. Es así mismo puesto nuestros pecados, nuestros errores É assim en el mesmo que mar. acontece Amém. com os nossos erros, nossos pecados, Y são yo no lançados sé ao qué mar. pasará más allá E eu não sei o que acontecerá mais con ou menos esas cosas. com essas Se coisas. purificarán, no Se entiendo, purificam, eu não entendo. en lo natural, No natural. ¿no? Pero en lo espiritual, Mas no espiritual, ahora necesitamos conocer agora necessitamos conhecer al Hijo de Dios, ao Filho de Deus. ¿no?
En San Juan capítulo 1, Em São João, capítulo 1, verso 5, 12 dice, versículo 5, 12 diz, el que tiene al Hijo, 1 João capítulo 5, versículo 12 diz, ustedes ya lo conocen, ao que tem ao Filho, tiene la vida. tem a vida. Y el que no tiene la doctrina E o que não tem a doutrina de de Cristo, Cristo, no tiene a Dios. não tem a Deus. Doctrina es Cristo. Doutrina é Cristo. Cristo es doctrina. Cristo é a doutrina. Amém. Entonces, si no tenemos, Então, se não temos, no tenemos a Dios. não temos a Deus. No hay ese Dios. Não há esse Deus. Esto es una declaración realmente importante Esta é uma declaração realmente importante de parte del apóstol, da parte do apóstolo João. puesto que nosotros decimos creer la palabra de Dios. Sendo que nós dizemos que cremos na palavra de Deus La palabra de Dios es como un respiro. e que a palavra de Deus é como um respiro. Luego, estas palabras Logo, estas no palavras eran solamente para Juan, não eram as palavras de João, sino las palabras de Dios mas as palavras de Deus, dadas a través de Juan. dadas através de João, que era seu servo. Amén. Amém. Amém. Entonces es importante Então é importante conocer esta sangre conhecer este sangue para que los pecados para que os pecados sean echados, sejam tirados, sean borrados totalmente. sejam apagados totalmente. Si no conocemos esta diferencia E se não conhecermos essa diferença entre el Hijo de Dios entre o Filho de Deus y el Dios, e Deus, no sabremos cómo están cubiertos nuestros nós tesoros. saberemos como estão cobertos os nossos erros. Ahora esta noche Agora, nesta noite, y durante los cultos, ustedes saben e durante os cultos, vocês que sabem hay esta cortina, que há esta cortina, esta línea que há esta linha que cubre que cobre nuestros pecados. nossos pecados. Es importante. É importante. Alguien preguntó al hermano Brian Alguém perguntou ao irmão Brian, en mi presencia em minha presença, y le dijo, e ele disse: ¿por qué usted predica tanto por que você prega tanto la diferencia a diferença entre el Hijo de Dios entre o Filho de Deus y Dios? e Deus? ¿Por qué? Por quê? ¿No? Y muchos de los hermanos en el E mensaje muitos dos irmãos da mensagem dicen creer dizem crer que es solamente como un tema que somente como um tema de parte del mensaje, de parte da mensagem, pero no lo es así, mas não é assim. es contrariamente diferente, É totalmente ao lo contrário. contrario, porque es importante saber eso. Porque é importante saber isto. Entonces usted habrá dado ese primer paso Então vocês já terão dado o seu primeiro passo en su vida em cristiana sua vida cristã. y luego habrá conocido el mensaje en sí, E logo haverá conhecido a mensagem em si. porque el mensaje no es solo Porque a mensagem não é só conocer un profeta enviado conhecer o profeta enviado con un mensaje, com uma mensagem. no es suficiente. Não é suficiente. Tiene que empezar de algún lado a conocer el mensaje. Começar de algum lado a conhecer a Entonces, mensagem. conociendo Então, conhecendo quién cubre nuestros pecados, quem cobre nossos pecados, a quién Dios ve, a quem Deus vê. porque nosotros estamos escondidos Porque nós estamos escondidos bajo esa sangre, debaixo desse sangue de Jesus mas Cristo. Dios no ve. Mas Deus não vê. Entonces, Deus não vê o pecado, não, os nossos pecados. ahora, en muchos de nuestros prédicas Agora, muitas das nossas pregações, hemos hablado del Hijo de Dios. temos falado do Filho de Deus. Se tiene que comenzar allí, hermano, E se tem que começar ali, irmãos. allí de aquello que es fuerte, Ali, de aquello que es fuerte, daquilo que é forte. y las palabras muy E fuertes as palavras muito fortes que encontramos que encontramos acerca de esto, hermano, acerca disso, irmão, es cualquiera que se extravía é qualquer que se extravia y no persevera e não en la persevera doctrina de na Cristo doutrina de Cristo, no tiene a Dios. não tem a Deus. El que persevera en la doctrina, O que persevera na doutrina, ese sí tiene esse sim tem a ambos, ambos, al Padre ao Pai y al Hijo. e ao Filho. Es importante saber É quién es el importante saber quem é este Filho. Juan está hablando aquí acerca de dos tipos de personas, João está falando aqui acerca de dois tipos de de pessoas, ambos, de ambos, y está contrastando e está la contrastando diferencia a diferença de que uno es Dios el Padre de que um era Deus, o y Pai, el otro es el Hijo de Dios. e o outro é o Filho de Deus. Amén. Amém. Ahora está hablando en esta parte de aquellos que se extravían, Agora está falando desta parte sobre aqueles que se de extraviam, aquellos que cometen errores, aqueles que cometem erros, que se salen fuera de la que línea, saem fora da linha, no está alineado não estão con su alinhados na construção entonces, y no están morando en la doctrina. e não estão morando na doutrina. Ahora sabemos que la palabra extraviarse Agora sabemos que a palavra extraviar-se viene de la palabra
vem da palavra. Viene de la palabra griega parabaino. Parabaino, vem da palavra grega parabaino, Pensé que sabía. El cual es conformado de dos palabras. o qual é formado de duas palavras. La palabra para, A palavra para, cerca, a próxima, proximidad, proximidade, vecindad, proximidade, vecindad. vizinhança. Y luego baino E logo baino significa caminar, significa caminhar, seguir el paso. seguir o passo. Juntando ambos, Juntando ambos, es aquel que se sale aqui tem sai de la línea da linha que no está correctamente. que não está corretamente. Amén. Amém. Por tanto, podemos leer este verso. Portanto, podemos ler este versículo. Cualquiera que no sigue el paso, Qualquer que não segue o passo, un poquito más allá, de si cualquiera que no está alineado é pouquinho mais além. Aquele que não estiver alinhado y no persevera en la doctrina de e Cristo não persevera na doutrina de Cristo y no está alineado en la doctrina de e Cristo, não estão alinhados na doutrina de Cristo, no tiene a Dios. não tem a Deus. El que persevera en la doctrina de Cristo, Porque persevera na doutrina de Cristo. ese sí está alineado. Este sim está alinhado. Ese sí tiene ambos. Este sim tem ambos. Su pared está completamente bien. Sua parede está completamente bem. Está como el arquitecto lo ha diseñado. Está como um arquiteto bem desenhado. Ese sí tiene al Padre Este sim tem ao Pai, y al Espíritu Santo. é o Espírito Santo. Amén. Amém. Se tiene que conocer Você tem que conhecer la sangre, o sangue, si no vamos a estar extraviados. senão vai estar extraviado. Nuestra construcción estará mala. A sua construção estará mal. Tenemos que ponernos Temos que nos pôr bajo la sangre debaixo do sangue para ser corregidos para ser corrigido. nuestros errores Nossos doctrinales. erros doutrinários. Amén. Amém. El mensaje por el bautismo del Espíritu Santo, Na mensagem, sí, Hebreos Hebreus capítulo 5, 6. por o batismo do Espírito Santo, Nosotros somos bautizados en ese cuerpo nós somos batizados nesse corpo. y somos libres del Nós pecado. somos livres do pecado. Dios no los ve a ustedes ya jamás. Deus já não vê vocês jamais. Él solamente ve a Ele Cristo. somente vê a Cristo. Gloria a Dios. Glória a Deus. Cuando ustedes están en ese cuerpo, Enquanto vocês estão nesse corpo, Dios no puede juzgar a ese cuerpo. Deus não pode julgar este corpo. Él ya lo juzgó. Ele já o julgou. Él tomó nuestros juicios Ele tomou nosso juízo y nos invitó a e entrar. nos convidou Aleluya. a entrar. Por fe, Por por fé. medio de la gracia, Por meio da nosotros graça, caminamos, nós aceptamos caminhamos e aceitamos nuestro perdón. nosso perdão. Y el Espíritu Santo nos mete en ese compañerismo E o con Él, Espírito Santo nos coloca nesse companheirismo com en Ele, esa unidad con Él. nessa unidade com Ele. Y nosotros no caminamos ya más tras cosas del mundo, E nós já não caminhamos mais atrás das coisas do sino mundo, que caminamos en el Espíritu mas vivificado. caminhando no Espírito vivificado. La palabra vino a nosotros. A palavra vem a nós. Amado hermano, Él murió en mi lugar. Amado irmão, Ele morreu em meu Ahora lugar. soy vivificado. Agora sou vivificado. Aquí estamos. Aqui estamos. Quien estaba una vez muerto en pecado, en transgresiones, Quem estava uma vez morto em pecado, em transgressão, hemos sido vivificados, temos sido vivificados, levantados. levantados. Ahora todo lo que tenemos que hacer, Agora tudo que temos que todo lo fazer, que tenemos que desear, tudo que temos que es desejar, solo servirle a é Él. só servir a Ele. Amén. Todo Amén. nuestro amor Todo o nosso amor tiene que ser solo para Él. tem que ser somente para Ele. Todas nuestras acciones, Todas as nossas ações, todo lo que hagamos, tudo que façamos, sea hecha en su que nombre. seja feito em Seu nome. Para que donde vayamos, Para que onde formos, cualquier cosa que hagamos, qualquer coisa que falamos ou fazemos, glorifiquemos a Él. glorifiquemos a Ele. Si estamos pescando, Se estamos pescando, si estamos cazando, se estamos caçando, si estamos conduciendo, se estamos dirigindo, si estamos jugando, se estamos julgando, si estamos haciendo cualquier cosa, se estamos fazendo qualquer coisa, debe ser hecho deve ser feito en Cristo. em Cristo. A tal grado, Então, a tal grado a tal ponto de anhelar, de anelar, de no hacer cosas malas, de não desejar fazer coisas malas, no estar chismeando, não estar chismes, contando piada, no murmurando, não murmurando, no peleando en la iglesia. não lutando na igreja. Amén. Amém? Porque por un solo Porque espíritu por um só Espírito somos bautizados en un cuerpo. somos batizados em corpo. Y cuando yo vea la sangre, E quando eu dice vejo o Dios, sangue, disse Deus, pasaré de vosotros. passarei por vós. Isaías Em 1:18 Isaías 1:18 diz: venid luego,
dice Jehová, Bem nós, diz Jeová, estemos a cuenta. nos demos. Deixa-me pegar aqui. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como lana blanca. Gloria a Dios. Amém. Isaías 1:18. Isaías 1:18. Vinde então e argui-me, diz o Senhor. Ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a branca lã. Amén. De manera que vemos en la construcción de la obra maestra, De modo que vemos que na construção da que obra-prima, Dios construyó la obra porque maestra, Deus construiu a obra-prima, aunque había algunas equivocaciones mesmo que havia muitas en equivocações, la construcción en sí, na construção em si, ¿no? Esconde todo el pecado ele esconde todo o pecado de los patriarcas dos patriarcas y los profetas. e dos profetas. Recuerden que hemos dicho, Se lembrem que temos no hay falado, nadie perfecto, não há ninguém ni perfeito, los patriarcas, nem os patriarcas, ni los profetas, nem os profetas. no, pero ahora la sangre cubre Mas agora o sangue cobre todo pecado todo o pecado de los dos patriarcas patriarcas y los e profetas. dos profetas. ¿Y por qué sería diferente E de por que seria nosotros? diferente de nós? Cubre también esa sangre Cobre nuestros também o pecados. sangue dos nossos pecados. El primer fundamento fue el padre de nuestra fe, Abraham. O primeiro fundamento foi o pai da nossa fé, Abraão. Y sabemos que su fe menguó, E sabemos que a sua fé minguou, disminuyó diminuiu. cuando se casó con Agar Quando ele se casou com Agar y tuvo a Ismael. e teve a Ismael. Luego el segundo fundamento, Logo, o segundo fundamento, Isaac, el fundamento de amor. Isaac, é o fundamento de amor. Amén. Amém. Así que Isaac bendijo a Jacob, E Isaac abençoou a Jacó, que bendecía a Esaú. que abençoava Esaú. Isaac amó a Esaú Isaac amou a Esaú muchísimo, muito, no sabiendo que Dios odiaba a Esaú. não sabendo que Deus odiava Esaú. Su amor fue ciego. O seu amor foi cego. El tercer fundamento fue O Jacob, terceiro fundamento foi Jacó, que quiere decir engañador. que quer dizer enganador. Usó la decepción de tener la primogenitura E seu desejo sempre foi ter a primogenitura. y tomó la gracia de Dios para hacerlo en Israel. E tomou a graça de Deus para fazer em Israel. Uno que tiene Necessitou da poder. graça de Deus para transformá-lo em Israel. Luego el cuarto fundamento fue, Que tem o poder de Deus. E logo o quarto fundamento foi José. y el hermano Branham dice, E como Branda disse, pero cuando se llega a José, mas quando se chega a José, no hay nada en contra de él, não há nada contra ele, solo un pequeño rasguño, somente um pequeno mancho. porque el fundamento también tiene que ser una obra maestra. Porque o fundamento também tem que ser uma obra-prima. Este rasguño fue cuando él le dijo a su padre, Esta brecha, esse rasgão, foi quando ele disse ao seu pai, el profeta, um profeta, dile a Faraón diga a Faraó que tu gente cría ganado, que teu povo cria gado, que no son pastores, que não são pastores, porque un pastor es una abominación a los egipcios. porque pastor para os egípcios é uma abominação. Pero cuando el anciano profeta estuvo, Mas quando o profeta ancião esteve diante de Faraó, tus siervos son ele pastores. disse: teus servos são pastores. Así que aquello lo concluyó. Então aquilo concluiu. Bien, por eso es que aún es la obra maestra. Por isso que esta é a obra-prima. Ahora, Moisés, eso, Agora, Moisés errou. el otro día estuvimos hablando sobre el amor. Em outro dia estávamos falando sobre o amor. El amor es sufrido, O amor é el sofredor, amor es esto y o aquello. amor é isto e aquilo. Pero en amor también podemos equivocarnos. Mas no amor também nós podemos nos equivocar. Moisés se enojó Moisés ficou irado y por eso golpeó la e piedra por isso golpeou a pedra. y todavía lo mantuvo E todavia ele manteve Dios fuera de la tierra prometida. e Deus o deixou fora da terra prometida. Pablo mató a los cristianos Paulo matou aos cristãos pensando que él estaba haciendo a Dios un servicio. pensando que ele estava fazendo um serviço para Deus. El hermano Brian dice, O irmão Brian disse: el hermano William Branham hubiera sido un asesino o irmão William Branham poderia ter sido um a sus assassino 13 años. aos seus 13 anos. Si él no hubiera tenido a Dios, Se ele si no hubiera tenido a Dios, se ele não tivesse temido a Deus, porque ese mismo Dios porque esse mesmo Deus le contuvo, lhe conteve, ¿no? Le contuvo de los tiroteos, conteve ele de dar os de seus los tiros, disparos de dar os que disparos podía haber hecho. que poderia Porque él haber estaba feito. tan enojado, Porque ele estava tão irado que podía haber hecho eso. que ele poderia ter feito isso. Nosotros podemos hacer muchas cosas, Nós podemos fazer muitas podemos coisas, cometer muchas
cosas podemos cometer muitas con el coisas enojo que tenemos, com a ira que temos, pero si no tenemos a Dios, mas se não temos a Deus, podríamos causar mucho daño. poderíamos causar muitos Pero danos. creo que Dios está en nosotros. Mas eu creio que Deus está em nós. Y Él Glória a Deus. contiene, Ele nos contém. para. Ele para. Amén. Amém. Todas las construcciones Todas as construções tienen pequeñas têm imperfecciones. pequenas imperfeições. Todos somos imperfectos, Todos somos imperfeitos, pero hechos perfectos en Cristo mas Jesús. feitos perfeitos em Cristo Jesus. Si nosotros vemos a lo largo de la historia, Se nós vemos ao longo da história, todos tuvieron sus errores, todos tiveram seus erros, pero más Dios no ve mas Deus não vê, porque está cubierto de porque sangre, está coberto pelo sangue, la sangre del Cordero. o sangue do Cordeiro. Es importante conocer a Él É importante conhecer a en Ele esta noche. nesta noite. Amém. Todas las construcciones, Todas as el construções, mío, a minha el suyo, e a tua, tiene têm imperfecciones, imperfeições. salvo, Salvos, no salvo, amén, exceto solo somente la piedra de corona, a pedra de coroa, que es Jesucristo. que é Jesus Cristo. La Amém. piedra de ángulo A principal pedra angular principal no tiene imperfección. não tem imperfeição. Por eso el hermano Branham nos mostró, Por isso o irmão Branham nos mostrou, Él es la obra maestra, ele é a obra-prima. nuestro ejemplo Nós trazemos a seguir. a seguir. Él solamente fue el perfecto Ele somente foi perfeito de todas las edades de todas as eras y por su sangre e com o seu sangue somos hechos perfectos. somos feitos perfeitos. El resto de la casa, O resto da todas casa, las imperfecciones, todas as imperfeições somos hechos são perfectos. feitas perfeitas. Porque cuando Dios mira Porque la quando Deus construcción, olha para a construção, no ve las não imperfecciones vê as en la imperfeições construcción, na construção. solo ve la sangre. Ele só vê o sangue. Y cuando Dios mira por medio de la sangre E de su quando Hijo, Deus olha por meio do sangue de seu filho, que usted no ve que você não vê, y yo no vemos, e eu não vejo, sino Cristo ve. mas Cristo vê. Y si estamos en Cristo, Se estamos em Cristo, entonces Dios no nos ve. então Deus não os vê. Él solo ve a su Hijo. Ele só vê a seu filho. Aleluya. Aleluia. Por medio de la sangre del Por meio Cordero. do sangue do Cordeiro. Amén. Amém. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la Portanto, doctrina de deixando Cristo, já os rudimentos da doutrina de Cristo, vayamos a la perfección. nós sigamos até a perfeição. Amén. Amém. Todos tenemos errores, Todos temos erros, pero tenemos que levantarnos. mas temos que nos Todos levantar. podemos caer, Todos podemos cair, pero un cristiano mas o cristão cae, cai se levanta. e se levanta. Dios los bendiga. Deus nos abençoe. Amém, Jesus. Amém. Obrigado. Vamos parar em pé. Glória a Deus. Louvado seja nosso Deus. Amém. Nosso Deus tem sido misericordioso para conosco Aleluia. em ter nos abençoado nesses dias com as pregações trazidas a nós pelo pastor Mário Lima. Amém. Desde o momento que ele colocou seus pés aqui em nosso país, temos sido muito abençoados. Amém. Desde sua primeira viagem. Glória a Deus. E essa é a sexta, né? A sexta viagem. E ele sabe que 6 é o número imperfeito, então ele tem, obrigatoriamente, tem que ter uma próxima vez para completar a 7ª. E daí não tem fim, né? Então, desde já estaremos orando pela sua 7ª viagem Amém. Aleluia. ao nosso país. Amém. E nós seremos devedores a partir de então e pagaremos nossas dívidas com orações. Não é? Então, vocês prometem, se comprometem a orar pelo nosso irmão. Amém. Ele necessita das nossas orações, como nós necessitamos das deles também. Amém. Ore para que Deus o ajude em seu trabalho, tanto na vida secular, a sua família, tudo que ele venha fazer, decidir, seu ministério, ministério de tradução, de pregação, seu ministério missionário, como uma pessoa que leva bálsamo, que apazigua, que acalma a tempestade, vamos dizer assim. Ore pelo nosso irmão Mário Lina, Amém. para que ele seja sempre um vaso utilizado nas mãos do Deus Todo-Poderoso. Amém. E é claro que nem sempre o vaso se sente bem com a forma que está sendo usado. Como ele disse, não queria vir para cá, não podia vir. Quase ligava dizendo, não vou. E agora diz, eu gostaria de não ter que ir, gostaria de permanecer. Então, um vaso na mão do oleiro é para ser
talhado, tratado do jeito que o rei deseja, porque ele tem poder sobre o vaso, né? Sobre o vaso, não temos que reclamar porque me fizeste assim. E poderia estar com sua família, poderia estar em outro estágio, né, da existência humana, vamos dizer assim. Mas Deus o colocou para estar conosco nesta hora. Amém. Amém. E acredito que, assim como nós também pensamos, que por mais que o ser humano deseje uma vida aqui na terra, uma boa vida aqui na terra, mas quando nós conhecemos a palavra de Deus, quando conhecemos a Deus e conhecemos seu Filho, e sabendo que Ele foi o nosso exemplo, então tudo que nós desejamos é agradar nosso Pai. Amém. É fazer como Jesus fez, fazer a vontade de Deus. Às vezes temos missões a cumprir, trabalhos a realizar, decisões a tomar, e pensamos, seria melhor não ser eu. Por que temos que ser nós? Afasta de mim este cálice, tira dos meus ombros essa responsabilidade, tira da minha mente essa preocupação, mas contudo que seja feita a vontade dele. Amém. Então que Deus cumpra a sua vontade sobre a vida do pastor Marolina, e estaremos desde já aguardando o seu regresso, né, para cá, e que ele leve para o seu país, para os seus familiares, para os irmãos ali, a saudação de todos vocês. Amém. Passamos por São José, lá em Santa Catarina, né, onde tivemos um bom tempo com aqueles irmãos ali. Creio, segundo os seus testemunhos, que foram muito abençoados. O pastor Walter mandou saudações para vocês. Eu esqueci de dar um abraço dele, né, para a igreja. Fomos ali visitar os irmãos em Contagem, em Nova Contagem. Tivemos um bom momento com eles. Passamos um dia também com o evangelista Francisco. Já alguns irmãos, como Vicente conhecem, né? Está na Serra dos Alves com sua família, um grupinho de irmãos afastados da civilização, poderíamos dizer. Passamos o dia inteiro com ele, foi um momento muito bom. E eu gostaria que todos os irmãos que têm contato conosco, que estudam a doutrina conosco, que todos pudessem ter pelo menos um momento junto com o irmão Mário, né, para sentir o espírito um do outro, porque são pessoas, como eu sempre digo, com as quais nós vamos passar a eternidade juntos. Amém. E todos desejam conhecer um ao outro, abraçar, sentir, né, sentir a presença um do outro, porque foram homens que Deus colocou em nosso caminho, através dos quais nós nos livramos das tradições humanas, né? Livramos das tradições humanas, das infiltrações doutrinárias, interpretações próprias que tinham sido colocadas na mensagem por pessoas bem intencionadas. Nesse tempo, Deus colocou certas pessoas em nossa trajetória, de alguma forma fez com que nos encontrássemos morando tão longe, né? Idioma diferente, pensamentos diferentes, tudo, mas quando se tratou da palavra, nossos pensamentos se alinharam, como aqueles planetas que se alinharam no nascimento de Cristo, né? Como aqueles que se alinharam no nascimento de William Branham. Então, com certeza, isso já estava escrito, como dizem, nas estrelas, né? Amém. Isso estava escrito desde a primeira Bíblia de Deus até a última, né? Que estaríamos juntos aqui nesta terra, porque vamos estar juntos também do outro lado. Então, vamos fechar nossos olhos e agradecer a Deus. Irmão Vicente, você pode fazer essa oração final? E vocês estão despedidos. E na próxima quarta-feira, que estejam aqui também para mais um culto diante do Senhor. E os irmãos que estão nos ouvindo à distância, Deus os abençoe. As gravações, tanto do áudio como do vídeo, né, estarão disponíveis logo em seguida para as pessoas terem seus lares. Deus os guarde no nome do Senhor. Amém. Antes de orar, eu quero enviar um abraço para o meu filho lá em Chapecó, Santa Catarina. Amém. Sua esposa, sua filhinha, né? Se porventura ele está acompanhando conosco, que Deus o abençoe. Amém. Todos eles ali. E também meu sobrinho lá em Itapuí. Qualquer hora dessa nós aparecemos por lá, né? Pastor Zé? Sim. Vamos dar um bate-volta lá. Deus os abençoe. Vamos orar? Amém. Levanta sua mão. Bondoso Pai, na tua presença nós estamos e assim te agradecemos por isso, Pai. Por ser pessoas inúteis e merecedor, que o Senhor tem trazido tão bênção para os teus filhos, através desses vasos, que o Senhor tem tomado nesses últimos dias, para que a tua palavra seja manifesta, Pai, trazendo aos teus filhos um reconhecimento do tempo ao qual nós vivemos. Abençoe esses ministros e ajude. Tome em tuas mãos, ó Pai, que esse trabalho seja um abençoado, seja alcançado por cada semente eleita do Senhor. Assim entregamos as nossas vidas em tuas mãos
E sabendo que estamos em Suas mãos, nós estamos guardados, Amém. descansados, Pai. Estamos seguros, porque o Senhor é aquele que tem sustentado todas as coisas. Amém. A nossa cura, a nossa liberdade, e assim estamos descansados em Teus braços. Pai, te pedimos a Tua bênção. Abençoa o reverendo Mário Mina em seu retorno ao seu país. Que a sua família, ao chegar, possa encontrar, Pai, esperando, com saúde, com virtude e assim crendo no que nós temos ouvido nessa noite. Pedimos a tua bênção. Abençoa esse pequeno ministério na face da terra. O pastor Rosendo e as suas congregações em toda parte do país. Nós colocamos em tuas mãos e pedimos a tua bênção. Leva-nos de volta, Pai, aos nossos lares, guardado e protegido pelo sangue de Jesus Cristo. Amém, Jesus. Te pedimos. Amém, Senhor. Amém. Graças a Deus. Abençoa o outro. E até a próxima, se Deus quiser.